Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir, de nos ouvir. Estamos aqui, começando mais um grupo de estudos, Tempo de Despertar o Ser, do Movimento Espírita Francisco de Assis, Dourados, Mato Grosso do Sul. Porém, aqui na sala, né, nós estamos no Rio de Janeiro, São Paulo, em Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul. E é com grande satisfação, né? E Dourados, é claro, eu e o Eurípides em Dourados. É com grande satisfação que iniciamos mais esse momento de estudo, nesse dia lindo, né? 8 de março. Bom, se você está nos acompanhando, nós estudamos o livro O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Mostra aí, Pamela, o livro, o pessoal ver. A capa, esse aí, livro aí, tá? É o segundo livro do nosso irmão Sebastião Camargo, né? E com foco e objetivo do autoconhecimento, da autoiluminação. E nós estamos aí na página 69, estudando o primeiro capítulo, né? Fé Vivenciada, e o tópico que é o Pai Nosso Consciente. E para iniciarmos, né, vamos começar passando pelo nosso bom dia, boa tarde, boa noite com a Pamela. Pamela, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos áudio ouvintes. Ou como diz o próprio Sebastião, teleouvintes, né? É áudio, não é teleouvintes, é verdade. Teleouvintes. Gratidão infinita por mais uma oportunidade de estudo e vivência, porque sem vivência não tem estudo, né? Não tem como você arrebanhar mais trabalhadores. É a mesma coisa. Para que se alimentar se você não utiliza esses seres para fazer alguma coisa no seu corpo? Gratidão infinita. Obrigada, Pamela. Eurípides, tudo bem? Dá o seu bom Tudo dia, boa bem, tarde. boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. É com imensa satisfação que nós estamos de novo reunidos neste grupo, em busca de conhecimento, em busca de saber, para que possamos fortalecer a cada dia mais a nossa reforma íntima e nos capacitar e nos preparar cada vez mais para a obra de Jesus. Muito obrigado a todos e a todos que nos assistem. É um prazer tê-los conosco. E com certeza hoje colheremos grandes frutos. Gratidão. Vamos lá aos estudos. Obrigada, Eurípides. Bom dia, boa tarde, boa noite, nosso irmão Luiz. Bom dia. Será transmitido de manhã, então vou deixar meu bom dia para todos aqui. Agradeço a oportunidade de estar reunido, dia de semana, correria para você, a minha aqui, quase que eu deixei para outro dia. A dona Marília falou, vai lá, liga lá e vai, encara sua cruz. Aí eu estou aqui para trabalhar com vocês, reflexionar sobre toda a obra e tentarmos, como a Pamela falou, vivenciar todo esse aprendizado. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, seu Luiz. Que bom, né? Na nossa correria a gente consegue ter esses momentos de oásis. Dona Miriam, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um ótimo dia 8 de março, que comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. E para mim, todos os dias são Dia das Mulheres. Então, temos que agradecer e vivenciar, né, os ensinamentos que Jesus nos ensinou. Um ótimo estudo para todos nós. Exatamente, né? Esse dia que é um dia que ressalta uma tragédia grande que aconteceu com muitas mulheres. E para nós, né, espíritas, sabemos que os espíritos estão em estágios
né, e momentos em corpos femininos, em corpos masculinos, e em todas as polaridades, né, homem ou mulher, nós levamos aprendizado para a nossa alma, para a nossa essência. E mais do que estar num corpo físico definindo um tipo de sexo, né, é ser o espírito que cresce, que evolui, que progride sempre, e que todas as mulheres sejam homenageadas, e principalmente aquelas que morreram da forma como morreram, possam sentir, né, que não foi em vão a sua luta, que realmente a humanidade resplandece mais para aquilo que a gente já pronuncia há algum tempo, que é a igualdade, né? Mas não uma igualdade insana, né? Mas uma igualdade de posição, né? Uma igualdade de respeito, uma igualdade de podermos também fazermos várias ações e posições perante a sociedade e, assim, partilharmos lado a lado, homens e mulheres, para um grande objetivo de um planeta melhor. Né? Isso que é o real da nossa fraternidade, do nosso amor uns aos outros. E para iniciarmos, né, a gente vai aqui fazer uma leitura breve do nosso estudo. Né? Você que está aí com a obra, é página 69, eu vou aqui reproduzir, vocês já estão até enjoados, quem está acompanhando, né, os nossos slides, mas a gente repete eles aqui. Então, começa assim o Pai Nosso consciente, e nós já estudamos o Pai Nosso dos céus, de todas as consciências, pois não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma. Santo é o teu nome, no louvor de toda a tua criação, no espaço, no tempo e na eternidade. Molda-nos, soberano e primoroso arquiteto, para que consolidemos em nosso comportamento a vivência do teu reino em espírito verdadeiro. Conduze-nos, Criador Todo-Poderoso, para que os nossos desejos e paixões se inclinem à tua vontade e convertam-se em excelsas virtudes. Auxilia-nos, ó fonte da vida, a assimilar o eterno alimento, o Evangelho, que é a essência manifestada do teu amor, do qual, inquestionável e imprescindivelmente, necessitamos a cada instante de nossas vidas. Ensina-nos, Senhor de misericórdia, a não nos ofendermos com os insultos, calúnias e desequilíbrios dos detratores do caminho, e a semearmos por nossa vez misericórdia à luz do discernimento, diante da ausência e da ignorância do bem. Ampara-nos e fortalece-nos, suprema sabedoria, ante a provação das tentações íncitas em nossa própria natureza, para que possamos enfrentá-las sob a égide do dever fielmente cumprido, à luz da fé inquebrantável, da resiliência e da serenidade imperturbáveis e da proatividade incoercível. Orienta-nos, Pai amantíssimo, a disciplinar todo pensamento em desalinho com as tuas soberanas leis, para que assim possamos corrigir e resgatar a nós mesmos e, por fim, regozijarmos-nos em servir de instrumento à vossa terna e harmoniosa paz. Paramos aqui, né? Na semana passada. Pamela, o que você pensou nessa semana toda sobre essa parte aqui tão profunda, né? Do pensamento. Então, no domingo anterior, a Anine não pôde estar presente nos estúdios junto com o Sebastião. Então, Sebastião transformou a live num Evangelho no Lar.
E o que mais me chamou a atenção, e eu estou praticando no meu dia a dia, é a oração como um estabelecimento de uma frequência. Quando você faz a proposta de tudo aquilo que você for iniciar, por exemplo, né? O Sebastião fala da oração ativa como hora de ação, né? Você colocar a mão na massa. Mas antes de você colocar a mão na massa, você precisa de um ordenamento mental. Você precisa criar um discernimento, né? Você precisa concentrar a sua ação, o seu pensamento, para o que você vai fazer, como você vai fazer. Por exemplo, você vai viajar. Você precisa saber para onde você vai viajar, qual é o hotel que você vai ficar, ou vai ficar na casa de alguém, qual é o roteiro da viagem. Porque, por exemplo, você pode ir para São Paulo ou por Presidente Prudente ou por Campo Grande. Então, tem dois caminhos. Aí você precisa saber quais são os caminhos, que é o mais direto ou aquele que vai te levar mais economia ou menos pedágio. Então, tem todo um processo de programação. E uma coisa que eu mais me marcou em um dos exemplos Não Nos Faltam, o Sebastião fala que a frequência é o pensamento e as vibrações é o sentimento. Então, é exatamente isso. Então, por exemplo, se você quer um corpo mais robusto, você tem que vibrar na frequência X. Porque se você vibrar numa frequência mais baixa, você não vai conseguir. Então, porque você vai atrair afins àquela construção. Exatamente, né? E aí, Eurípides, essa frequência frequencia como? Resgatando aí, né? Mas é até interessante da forma que a Pâmela tratou em relação à frequência, ou seja, você criar uma condição propícia para o ato da fé. Porque se a mente tem o poder de pensar, de buscar, já demonstra que você tem vontade de querer algo, né? E a oração, ela realmente é a forma de conexão da criatura com o Criador. Então, para que ocorra essa conexão, precisamente é necessário estabilizar uma frequência na infinita ondas de possibilidade ao qual você busca acesso de conexão, né? Então, quando diz, orienta-nos, Pai amantíssimo, a disciplinar todo pensamento em desalinho com as tuas soberanas leis. Quando se refere às soberanas leis, eu diria até aquela passagem que diz, conheceis a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a verdade, você já estabelece uma frequência, porque você adquiriu conhecimento e isso vem a despertar algo de nível superior em você. Se eu conheci a verdade me libertou, qual é o próximo passo? Aí ele vem dizendo, para que assim possamos corrigir e resgatar a nós mesmos e, por fim, regozijarmos-nos em servir de instrumento à vossa terna e harmoniosa paz, fazer a vontade do Criador. A partir do momento que nós fazemos a vontade do Criador, após conhecer a verdade, nós estamos em plena sintonia absoluta de equilíbrio, de conexão, e estamos realizando o verdadeiro sentido da vida, que é estabilizarmos a nossa vivência no todos somos um. Seria como eu vivenciar uma frequência energética onde eu estabeleça um equilíbrio harmonioso entre todos os meus irmãos, e onde quer que eu vá, eu posso levar harmonia, eu posso levar paz, eu posso levar um bem,
através do conhecimento, da humildade, da esperança, do amor. Eu acho que seria essa a forma que esse pequeno trecho deixa bem claro para todos nós. Tá bom? Ok, muito obrigada, Eurípides. Dona Miriam, que nós acrescentamos aí a todas essas ideias já postas, o que te chama a atenção, né, o que ficou desse domingo? Do domingo passado, né, que eu estava meio correndo aqui, mas é que nós temos que ficar na frequência mesmo, que uma frequência baixa, né, ela ocasiona que nem um dominó, né? Então, nós vivenciamos os ensinamentos de Jesus. Temos que fazer. Esse Pai Nosso, né, o consciente, nos faz muito, refletir muito, mas muito mesmo. O que eu pensava quando eu rezava, fazia as orações de Pai Nosso, hoje eu não estou fazendo mais, né? E a gente pede que o Pai nos orienta. Hoje mesmo eu estava fazendo um trajeto a pé. Quando eu fazia esse trajeto, eu fazia um Pai Nosso decoreba, né? Conversava com Deus. Mas agora esse Pai, né? Essa orientação do Pai Nosso consciente mudou totalmente a maneira que eu penso quando eu estou fazendo essa caminhada, esse trajeto, quando eu estou com alguma dificuldade para resolver assim, uma decisão. Então, o Pai está me orientando diferente de como ele me orientava. Foi um despertar mesmo, né, que eu tive nesse Pai Nosso consciente, que foi muito grandioso. Maravilha, né? Na sua caminhada, né, faz toda a diferença o conhecimento desse Pai Nosso consciente. Lindo, né? Trouxe a sua essência aí. Seu Luiz, o que o senhor comenta aí a mais desses todos os comentários que a gente está fazendo sobre essa frase, né, do Pai Nosso consciente, e principalmente sobre o pensamento, né, a força do pensamento? É um grande trabalho. Ó, vibração é isso aqui. Quando começa uma coisa de boa ação, olha quem chegou aqui. Vou ver se eu tiro ele aqui, senão ele quer participar. Ai, que lindo! Talvez seja a vibração do momento aqui, né? Olha, o Pai Nosso Consciente, ele não tem muita diferença, né, do Pai Nosso que nós conhecemos dependendo da frequência que a pessoa esteja vivendo, né? Agora, esse Pai Nosso Consciente é aquele para as pessoas que já têm alguma coisa de desperto nela, né? Porque, por fim, você tem que ter bastante coragem. Porque quando você fala, né, que discipline todos os meus pensamentos em alinho, em desalinho, com as tuas soberanas leis. Então, você está pedindo um reajuste, talvez dolorido, para esse reajuste nessa área mental, né? E depois ainda termina falando sobre o corrigir e o resgatar. E, por fim, ele fala aqui num trabalho com Cristo, né? Por fim, regozijarmos-nos em servir de instrumento à vossa terna e harmoniosa paz, que é um trabalho com Cristo. Então, tem que ter coragem de pedir uma situação dessa, né, e se manter nesse pedido. Porque sem a compreensão desse Pai Nosso, ou dessas leis, todo mundo já deve ter visto, aí, porque foi um vídeo que passou muito aí nos sociais aí, né? E a mulher está toda amarrada e tem uma tesoura numa certa altura lá,
E ela faz força, se esforça muito para chegar e os elásticos, as borrachas, puxam ela para trás e ela se esforça, ela está com uma maletinha na mão. Então, todo a vontade, o esforço, sem uma direção. Porque quando ela chega na tesoura, todo mundo pensa, agora ela corta todas as amarras constritoras que dificultava a sua caminhada. Ela simplesmente abre a gaveta, a pasta dela, e põe a tesoura lá dentro da pastinha, que já tinha mais umas 2, 3, fecha e continua o processo da busca sem direção, da busca sem o autoconhecimento. Então, esse vídeo me chamou bastante a atenção. Posso fazer uma colocação? Primeiro é o seu Eurípides. Eu achei muito interessante a necessidade da frequência para a sintonia. E é exatamente isso que nós vamos ler no parágrafo seguinte. Então, nós precisamos unir para formar todo uno, né? Porque é igual a célula, ela tem um ritmo a célula, o organismo pluricelular, que somos nós, a célula presente no nosso organismo, ela tem um ritmo de crescimento bem mais lento do que os organismos que só são por uma única célula. Por isso que o crescimento bacteriano ele é muito rápido. E quando quem diz isso não é nem é o Pietro Baldi. Eu vi isso num dos estudos do Sebastião. E eu achei assim fantástico. Então, por exemplo, é por isso porque a tese do Pietro Baldi é como se a célula cancerosa ela fizesse uma simbiose com o espiroqueta de Chaldim. E aí, uma microbactéria porque o câncer, ele não é físico, ele é psíquico. E aí, o que acontece? Você cria esse micro-organismo. Então, ele vai fazendo essa simbiose, por isso que o crescimento da célula cancerosa, ela é rápida e é desordenada. E aí, porque a bactéria em si, ela precisa se desenvolver de forma rápida. Reprodução, ela faz uma mitose a cada 20 minutos, há uma divisão mitótica dentro de uma célula bacteriana. Eu gostaria de falar. Agora a Pâmela falou, complementou realmente, e eu deixo para a Adriana fechar. Olha só, Adriana, pegando seu pé. Só que você chegou 1 minuto atrasada. Resumindo todo esse contexto, Pâmela, a gente está falando do ser integral, né? É o ser integral. Tá aí dada a frase, Adriana, é com você. De novo, a gente vai trabalhar a questão micro e macro, né? O que tem no macro tem no micro, né? Então, quando a gente está falando aqui de alinhamento dos pensamentos, né? Porque falou do desalinho, né? Que eu possa disciplinar meu pensamento em desalinho, né? Essa frase é muito forte, por quê? Porque realmente ela frequencia lá no microcosmo, né? Lá nos psiátomos, que a gente já aprendeu tudo com Sebastião Camargo, para daí, né, dar harmonização em toda a nossa constituição física, psicobiofísica, e vamos aí trabalhando perispiritualmente, é como a Pâmela já colocou aí, né? A situação da doença acontece, às vezes, antes da matéria, né? Para daí ela vir
e frequenciar de uma maneira tão má que gera a doença, não é que gera a doença, gera um desequilíbrio interno, e aí esse desequilíbrio frequencial vai causar algum tipo de distúrbio, né? O organismo ele precisa, que olha, o disciplinar o nosso pensamento, né? É disciplinar porque realmente para a gente ter uma vida saudável, uma estabilidade melhor física no futuro, né? Então, como que eu vou envelhecer bem? Eu tendo disciplina. Disciplina alimentar, disciplina de exercício, disciplina mental, principalmente, né? Então, ler boas coisas, né? Discutir coisas positivas, viver mais projetos do que a gente viver coisas de picuinhas, né? De coisas pequenas do dia a dia. Tudo isso faz com que você tenha sintonia com o alto. E essa sintonia não precisa necessariamente, né, você fazer uma oração, recitar uma oração, né? Então, eu estar em paz, né, como termina ali, né, para nós, para a gente chegar nessa harmoniosa paz, para a gente poder ser instrumento disso, a necessidade da gente começar a se disciplinar. Então, é eu me observar diariamente, né, com o que eu estou caminhando, né? Como que eu estou, foi bom a dona Miriam falar da caminhada dela e da oração que ela ia recitando, mas também é uma maneira, né? E aí, para quem já viveu o mundo da ladainha, né? É uma maneira da gente aprender a se disciplinar, né? Então, ela foi necessária para nós, né? Eu sempre cito o exemplo quando a pessoa ela está saindo de um processo vicioso da vida dela, vícios físicos, por exemplo, um alcoólatra, e aí ele entra numa igreja, ele é batizado e ele se torna um novo homem. A partir daquele batizado ali, ele já se transforma. Aí toda vez que tem um culto, ele veste uma roupa melhor que ele tem, ele leva a Bíblia, e aquilo ele vai se disciplinando, se modificando o seu mental para entrar coisas novas, porque até então o vício era muito forte nele, ele estava acostumado a um padrão vibratório. Então, para a gente modificar o nosso padrão vibratório, é necessário, né, que a gente trabalhe, sim, essa disciplina em nós, em tudo, né? Então, isso é medicina integrativa que o Eurípides começou a tocar ali. Eu tenho um olhar integral, né? A minha unha do dedão do pé está caindo, mas o problema está aqui na minha cabeça. Não foi a topada que você deu que fez isso, não, mas ela inflamou de um jeito que não melhora mais, mas o meu mental alimenta que essa unha vai cair. Então, você começa a perceber, né, como que isso que o Sebastião ensina aqui para nós, junto com o nosso irmão Alexandre, que deu o nome, né, de Manu Mirahama, traz para nós, né, esse pedido ao nosso Pai amantíssimo para que a gente possa, né, trabalhar o nosso pensamento em desalinho. E outra questão que eu queria colocar aqui, como que a gente é up e down, né? Então, ora nós estamos lá, ora nós estamos aqui, para baixo, né? Então, essa cultura da observação, né, e da gente poder trabalhar diariamente, né? Essa é a nossa necessidade, né? Então, Pai, me orienta nesse sentido. E aí, Pai Sebastião, que bom que você chegou. Dá o seu bom dia, boa tarde, boa noite, bem na hora da sua fala. Adriana, posso falar? Pode, né? Era do Sebastião, mas pode. Bem rapidinho. Sebastião não sabe nada, né? É nós que sabemos. Ele só escreveu essa obra. Fique à vontade. Quem interpreta somos nós. Então, eu quero deixar um texto que ele mandou para mim hoje, que eu analisei bastante durante o dia, aí, que é do Triguinho, Trigueirinho, né?
E fala sobre a hora do resgate, que está citando aqui, de corrigir e resgatar. E ele lembra das vibrações, ele começa assim: vossas vibrações devem se elevar a uma intensidade tal, e devem, ele fala, a uma intensidade tal que não mais permitam a penetração de forças integradas, de forças retrógradas e inferiores em vossa áurea. Sede a armadura onde o espírito do invencível possa operar, levando-vos à união com o Criador. As forças involutivas estão organizadas e traçam-se sobre a terra. Entregai-vos à luz, para que se cumpra tudo o que está escrito. A energia vos convoca a reunir-vos em elevação. Grupos afins formados caminham com a ajuda dos níveis sutis. Ide, portanto, para o encontro final, onde nossas energias e as vossas poderão trabalhar unidas. A hora do resgate. Resgatou tudo aí? Sebastião, contigo. Bom dia, meu irmão querido. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu só vou assistir vocês, porque a minha internet está travando muito, eu vou passar vergonha aí na fala. Então toca o barco aí que eu estou aqui na torcida. Ok, então vamos lá. O Adriano, essa fala do seu Luiz, os nossos debates, tudo, esse final de semana foi muito produtivo para mim. Isso tudo, tanto que o Sebastião tem a inspiração, tá na obra ali o nome dele. Isso é Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. Tá claro e objetivo. A inspiração de Leon Denis dentro da obra de Sebastião tá selada, com certeza. Isso, Sebastião, isso, Eurípides, são relatos para a gente perceber a seriedade dessa obra e desse projeto. Exatamente, porque o espírito do quilate de Leon Denis, eu vejo que o processo que o Sebastião passou, que ele nos relatou, o processo anterior à patologia e como ele se transformou pós-patologia, porque como você estava dizendo antes, explicando de forma biológica todo o desenvolvimento da célula e tudo, fica bem claro que o propósito basilar do câncer é o refinar do espírito. Refinar, transformar, modificar. Olha o homem que o Sebastião é, e eu não posso assim dizer tanto porque eu não o conheci antes, mas ele já nos deu algumas deixas de que havia determinados desregramentos, como acontece normalmente com qualquer pessoa, mas a oportunidade veio e ele despertou para essa realidade, e Leon Denis deixa exatamente claro por que o Sebastião hoje está aí narrando a sua história com saúde, com força, com auxílio espiritual, inclusive com Leon Denis junto dele, porque ele teve vontade. É o princípio inicial de tudo, vontade. Aí a coisa acontece, aí vai a escadinha de Jacó, né, Sebastião? Deixa a Adriana falar, um abraço. E uma coisa, ele falando que o Leon Denis, principalmente no problema do ser, do destino e da dor, ele fala sobre a vontade que é a soberana de todas as potências. E hoje o Sebastião ele está numa missão
de não mais precisar da dor para evoluir, não sermos mais resilientes e sim proativos. Não, o caso dele é hoje, né, Adriana? Ide pregai. Ide pregai. Né, parece que é só ele, né? Estão aí fazendo uma autoanálise em cima da análise dele. Mas vamos lá, então, vamos seguir aqui, né? Avante. Nós já estudamos na semana passada e acabamos de recapitular essa importante, né, frase aqui, para nós nos alinharmos, né, com a lei e o quanto a gente tem que continuar vigiando, né, orando e vigiando os nossos passos. Aqui desconfigurou um pouco, mas eu vou ler. Porque todo uno é teu brilho eterno do reino dos céus em nós. Poder e glória inegáveis da justiça que corrige em harmonia, com o amor que compreende sem aguardar compreensão, e da caridade que salva por meio da autoiluminação. Bom, aí só para começar, né, Pamela? Começando por você aí. Não é qualquer caridade, não é qualquer compreensão, não é qualquer harmonia, né? É uma frase super profunda, né? Resumindo, pegando as falas de Eurípides, é o ser integral. É a construção do ser integral. Então, é como assim, nós já amealhamos em cada chakra, em cada setor do nosso corpo, das nossas células, essa busca, né? Agora eu me lembrei da música do Roberto Carlos, né? Guerra dos Meninos, que é exatamente, né, aquele batalhão de 100, aquela turma toda, que seriam os princípios inteligentes justamente. Então, isso, você forma aquele batalhão, aquela pleiade de elementais, de estruturas celulares, para ir junto a uma única direção. Exatamente, exatamente. É um caminho, né, que a gente vai traçando. O que te chamou a atenção aí, Eurípides? Olha, eu acho que nós estamos tão abençoados que nós já tratamos, até inclusive naquele parágrafo anterior, sobre, né, realmente o ser integral, e ele só diz que essa fase seria a fase da autoiluminação. É quando no caso de Siddhartha Gautama, né, já recebeu a iluminação, você já se reconheceu como ser integral. E agora é pôr a mão na massa aí e fazer a obra, né? Divulgue o evangelho, pratique o bem, porque veja bem nos trabalhos, no caso de Sebastião, e a Pamela até fez umas narrações sobre o evangelho no lar, na questão de desdobramento. Porque quando a pessoa chega a um ponto de equilíbrio, você, como a Pamela também já tinha citado em algumas aulas atrás, que eu andei faltando bem umas 3, o princípio da elasticidade, né, Pamela? A pessoa, quando chegou nesse ponto de equilíbrio, ela consegue transitar entre as dimensões com tranquilidade. Com tranquilidade, por quê? Porque ela já tem conhecimento, ela já tem estrutura psicossocial, espiritual e material, ela tem auxílio espiritual e ela já tem uma certa elasticidade com essas energias superiores que nos faculta a facilidade de trabalhar com as diversas situações espirituais que nos é predisposta para enfrentarmos. Se você precisa de um desligamento para ir em outro estado, em outro bairro, ou mesmo atender um irmão, no caso que a Pamela citou no começo aí, falando do Evangelho,
se a pessoa tem um desdobramento, acontece alguma coisa de dar uma passagem. A Adriana também disse na questão da sobrinha dela, você vê que esse equilíbrio que você tem, ele dá base e sustentação sem nem você sair do corpo já para a pessoa, porque a própria pessoa reconhece em você, como a tua sobrinha reconheceu em você, Adriana. Como no caso da Pâmela, eles reconhecem no Sebastião e reconhecem na equipe. Para você ver que o trabalho está dando fruto. Você está vendo que a coisa, as flores estão brotando. Então, esse é o caminho do bem, esse é o caminho da autoiluminação. Reconhecermos agora como ser integral e realmente fazer a obra. Esse é o meu entendimento. Obrigada, Eurípides. Dona Miriam, o que a senhora diz aí para nós? Olha, tantas coisas, né, que a gente pensa em dizer na hora, né, não dá. Eu entendi assim, que a caridade que salva, né, eu deixei até anotado, tá? A caridade que salva por meio da autoiluminação, né? A verdadeira compaixão é generoso por dentro, né, de nós mesmos. Assim podemos ajudar a salvar as pessoas, né? E eu tive nessa autoiluminação, eu tive teve uma pessoa aí do nosso grupo aí que teve uma compaixão muito grande comigo. Eu estava num momento muito frágil, né? E quando Eurípides cantou aquela música para mim, né, foi um bálsamo daquele, sarei de uma hora para outra. Então, é essa caridade que vocês fazem, que nem o Eurípides cantou essa música, esqueci, apagou da minha mente, passou que nem estava escrito e zerou, né? Então, é essa gratidão, esses daí, que a gente tem que fazer essa compaixão, como o Eurípides fez comigo, a Adriana já fez, né? Então, essa compaixão que eu quero passar para as pessoas que eu puder. Adriana, eu não quero deixar de passar essa fala da Dona Miriam. Posso? Dona Miriam, a senhora disse uma palavra tão maravilhosa, tão acolhedora, tão abençoada, compaixão. A senhora sabia que compaixão, o livro dos Espíritos narra em algumas das perguntas, hoje eu estudei sobre isso, eu não posso falar os números porque é 900 e não sei quantos números. Essa compaixão se entende aos animais, porque o centro espírita que eu frequento, ele está fazendo uma campanha de ração para os animais na reserva indígena. Em determinado momento, eu como ser humano, e reconheço as minhas fraquezas, fiquei a pensar, poxa, mas na reserva indígena, será que seria legal com tantas crianças em estado de vulnerabilidade sendo do outro? Não, eu estava estritamente errado. A compaixão, ela se entende aos outros reinos, ela se entende aos animais, porque os animais também são espíritos de evolução, um processo que eles dependem da nossa compaixão como humanos, como os espíritos já esclarecidos, a auxiliá-los. Então, a compaixão, ela, como Sebastião sempre falou, são todos filhos do amor, porque quando a gente realiza isso, às vezes, eu acho que eu estou fazendo um bem para a senhora, mas eu estou fazendo talvez um bem muito maior para mim. E a senhora veja um animalzinho sem defesa nenhuma, né, num estado de miséria absoluta, uma coisa e outra, e aparece um cristão que tem a compaixão de levar uma ração, um alimento, uma coisa tão, às vezes, banal, né, gente? E fazer. Então, por isso que nós temos que orar e vigiar, e a Adriana deixou muito claro isso, para que a gente não julgue, para que a gente realmente seja instrumento de bênção na vida das pessoas, e não de dor e sofrimento. Nós temos que encorajar as pessoas, nós temos
que dar autoestima, estimular as pessoas de que a vida é o maior bem que nos é legado por Deus, por nosso Criador, e que nós devemos preservá-la e preservá-la as dos nossos irmãos, seja eles de que reino for, de uma forma com paixão. Muito obrigado, minha irmã, por essa fala. Uma bênção maravilhosa. A senhora é um ser de luz. Gratidão. Meu irmão Luiz, depois dessas declarações, o que sobra, o que resta? Realmente, cada um captando algo desse texto, né? E eu lembro aqui que tudo uno Deus e nada está fora. E aquelas águas que estão levando as pessoas, casa, tudo, está dentro de Deus. Então, existe uma necessidade para tudo isso daí. E ele lembra para nós desse céu interno, desse reino de Deus dentro de nós. Está lá a todo momento, como Clarence ao lado de André, está lá aguardando o momento de você falar, agora não, agora eu quero mudar. Aí ele fala, então pega na minha mão aqui, que nós vamos caminhar juntos. E ele lembra que, por fim, né, que é o poder e a glória inegável da justiça que corrige em harmonia com o amor. Muitas vezes a gente, por falta de fé, vê naquela situação, todas aquelas pessoas estão passando, existe algo fora de Deus, não existe. Então, nessa mensagem do Trigueirinho, ele está querendo lembrar nós, né, para que nós, com urgência, né, consigamos fazer essa vibração desse encontro com o reino de Deus, que vai ser um espaço que, se realmente toda essa energia involutiva vem vindo aí para retroceder o planeta dessa situação de regeneração, é nós que temos que abrir essa armadura para se proteger dela, porque senão teremos um outro planeta, quem sabe um planeta à mercê da minha necessidade. E ele lembra, como a dona Mídia falou aqui, que a caridade que salva por meio da autoiluminação. Então, o vídeo que eu contei, não adianta a pessoa, por mais esforço físico, por mais esforço emocional que ela faça, mas sem um direcionamento, quando ela chegou na tesoura, aquele esforço todo que o vídeo mostra, ela catou a tesoura e abriu a gaveta, já tinha mais 3 tesouras lá dentro. Quantas oportunidades Deus nos dá para que nós consigamos esse intercâmbio com esse reino de Deus em nós? Muitas vezes a gente opta, essa é a realidade, opta por manter ligado ao mundo. Obrigado. Muito obrigada. Sua internet melhorou, você não acha, não, Sebastião? Fazer um fechamentozinho para nós aqui. Para mim, aqui, eu ouço vocês tudo cortado, áudio e vídeo. Eu não sei como vocês estão me vendo e ouvindo. Estamos te ouvindo perfeito. Normal. Normal mesmo. Se é normal, vamos ver, então, até onde ela vai. Para mim também está perfeito, Sebastião. O pouco que dá para ouvir é muito para nós. Está parecendo um aluno que não está querendo fazer a prova. Não, nós passamos quase o dia todo hoje para tentar ajustá-la, mas ela está meio dodói ainda. Então, você pode ver que em cada parágrafo ou em cada sequência nós colocamos alguns grifos. E esse está grifado o parágrafo inteiro. Então, tem algo mais divino do que todos eles juntos, se assim podemos dizer. Porque quando nós sintetizamos, porque tudo uno Deus, aí nós direcionamos ao Senhor Supremo a nossa apreciação. É teu o brilho eterno
do reino de Deus ou do reino dos céus em nós. Porque é Ele que brilha em nosso próprio interior. Como afirma Carlos Torres Pastorino, Deus e o Cristo estão inteiros dentro de nós. Então, quando falamos que é dele esse brilho eterno, é porque nós somos expressões desta suprema sabedoria. E, ao mesmo tempo, o poder e glória inegáveis da justiça que corrige em harmonia com o amor. Então, a justiça sem amor, não haverá harmonia nem equilíbrio. E, ao mesmo tempo, o amor sem a justiça também não funciona muito bem. Então, porque esse amor, aliado à justiça, a justiça corrige e ele compreende sem aguardar compreensão. Porque muitas vezes nós queremos que o outro nos compreenda. Tanto aqui quanto no mantra de Francisco de Assis, é muito claro quando nós vamos finalizar a oração que pedimos, que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mas antes, eu quero amar sem esperar amor, compreender sem esperar compreensão, e ofertar sem esperar o contraponto. Porque é feliz quem ama, não quem espera amor. Segundo Joana de Ângeles, quem ora recebe os benefícios. A pessoa a quem estamos direcionando a oração recebe apenas os estímulos. Então, a justiça que corrige com amor, que compreende sem aguardar compreensão, e a caridade que salva por meio da autoiluminação. E nós fizemos aqui uma homenagem a Allan Kardec, que na 10ª lei moral da obra O Livro dos Espíritos, foi ele que sintetizou lei de justiça, amor e caridade, segundo Joana de Ângeles, na obra No Rumo da Felicidade. E Joana de Ângeles é que coloca a justiça que corrige, o amor que compreende e a caridade que salva. Então, quando a justiça está corrigindo, nós estamos na resiliência. E quando esse amor que compreende, nós já estamos entre as duas situações. Quando vamos para o processo de autoiluminação, já somos seres totalmente proativos. Não aguardamos a vida nos convidar para fazer o que nos cabe. Antes, vacilamos e a justiça vem corrigindo com o mecanismo da dor, do sofrimento, de várias situações em si. Mas quando chega o momento do amor que nasce, que brota em nós, e olhamos para as situações, para os outros, para a vida, e já compreendemos o porquê ou os paraquês dentro das situações, nós já começamos a nos equilibrar harmoniosamente e buscamos antever as situações no processo de autoiluminação, ou seja, iluminar-se na ação libertadora. E quando entendemos caridade como processo de autoiluminação, é fácil entender que a caridade para com o outro é contribuir para que ele se ilumine por sua vez. Por isso, nessa síntese das próprias citações anteriores, se tivesse só ela e prestássemos bastante atenção, daria para fazer um bom trabalho, independente do que foi pedido nas outras. É como se tudo que foi pedido, agora nós estamos executando. O que eu vou fazer com tudo isso na prática? Eu vou exercer a justiça que vai corrigir as situações sem destruir, sem agredir, sem maltratar o infrator. Mas a minha intenção é compreender por que ele fez.
Não é só a correção em si. Eu quero entender qual foi o motivo. Lhe faltou conhecimento, maturidade e a compaixão, como Dona Miriam narra, ou narrou com sabedoria, é que me dá esta dimensão. Porque a compaixão é um mecanismo onde eu já estou dentro do outro, porque a piedade me colocou lá. E eu consigo enxergar Deus em toda parte nesse ser, e principalmente os seus potenciais. E quando eu saio de dentro, nesse processo de autoiluminação, eu vou criar as condições para que ele se ilumine por sua vez. Adriana, só colocando um ponto no conto, não do Sebastião, mas do texto em si, eu percebi que nessa questão do amor que compreende sem guardar compreensão e a caridade que salva por meio da autoiluminação, eu pensei muito na lei de compensação. Quando você age dessa forma, além da proatividade que o Sebastião fala, você está sobre a égide da lei de compensação. Você não precisa mais do chamado livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio já é num ponto mais denso, mais na questão da razão, né? Que a gente chama de livre-arbítrio. Mas, como o Sebastião fala, eu só vim fazer a vontade do Pai, ou seja, eu já estou no campo da intuição. E é isso que geralmente o povo não entende. E aí não expande a consciência por ainda não entender esse processo. Por isso a dificuldade da leitura do livro. Exatamente. Adriana, eu abri para até falar, porque, igual eu te falei, tive o curso da FEB esse final de semana, Sebastião, e exatamente essa sua fala foi a tarde toda nos preparando para o atendimento fraterno. Essa sua fala foi exatamente tudo que foi dito em relação ao atendimento fraterno. Como você disse, não cabe o livre-arbítrio, Pamela, não para nós que vamos fazer o atendimento fraterno, mas sim para o atendido, porque nós precisamos, independente do nosso conhecimento, do nosso saber, respeitar o livre-arbítrio dele, porque, tipo, se ele vem com aquele problema, vamos supor que seja uma mãe descontente com o filho alguma coisa. A gente pode chegar ao ponto de não ser evasivo e perguntar para ela, mas o que essa situação vem trazendo para você? Dor, ou felicidade, ou tristeza? O que está causando em você? É um enfrentamento no dia a dia na casa espírita. É exatamente isso daí. É muito profundo, como o Sebastião disse, ia dar N slide, com certeza. Aí vem uma compreensão de níveis de consciência diferentes. Então, é você compreender que o outro está na resiliência e nós precisamos, como atendentes, agir como um todo na proatividade. Porque não adianta o atendente, como um atendimento que eu achei muito interessante, o atendente se envolver no problema da pessoa. Aí você não atende. É só uma fala que o Sebastião não falou, mas ele falou, mas de outra forma. Não julgar. O não julgamento é essencial. A síntese está bem posta, né, para nós. Amei, Sebastião, esse despertar que você nos traz sobre as palavras que estão aí, né? O poder, né? Poder e glória inegáveis da justiça, que corrigem em harmonia com o amor. Então, o poder e a glória está nessa justiça com amor, e aí sim a necessidade da gente compreender
sem sermos compreendidos, não precisamos ser compreendidos para a gente poder fazer o bem, amar o nosso próximo, né? E a gente, às vezes, muitas vezes na nossa existência, a gente só se doa quando realmente vê algum benefício futuro, né? Isso aí já é uma falha moral imensa em nós, né? Para a gente chegar a esse nível de caridade que Sebastião coloca, e não é dele, como ele falou, né? É o Kardec que traz isso, né? Do meio de salvar. E aí, essa salvação não é que eu vou lá resgatar alguém, eu estou me resgatando, né? Porque quando a gente fala da autoiluminação, eu estou sendo uma pessoa melhor. E aí, com isso, com certeza, eu proporciono uma paz dentro de mim e uma paz no meu entorno, e assim a gente vai crescendo, né, sempre em harmonia com o todo, né? Por isso que a gente vai se tornando um, né? Daí a frase volta lá para o começo, né? Porque todo uno Deus é teu o brilho eterno do reino dos céus em nós. Aonde que brilha a luz? Em nós, né? Então, eu quero muito determinadas coisas, mas esse processo começa em mim. E aí é para tudo na nossa vida, né? Então, você que está buscando cura, você que está buscando aí, não sei qual o seu objetivo de vida aí, o seu projetinho de vida, esse movimento tem que começar dentro de você, né? Então, não adianta a gente delegar que Deus vai vir e vai tirar todas as coisas de mim. Não é assim que funciona. Nós é que precisamos nos harmonizar, nós é que precisamos fazer a nossa pernada, né? A nossa autodisciplina, nós precisamos nos modificar, e é aos pouquinhos mesmo, vamos lá, daqui a pouco a gente dá um salto quântico, né, Sebastião? Começou assim, no momento lá da dor, né? E aí, de novo, né, o pessoal aí abusando de você, da sua situação, porque você declarou sua história e vivência, né, e escreveu um livro, né? Poucos de nós aqui, a gente só está lendo o seu livro e tentando se espelhar nele. Então, é exatamente isso, né, que a gente vai ter que buscar, né? E daqui a pouco você desperta e tem a sua própria obra, e com certeza, né, todos nós somos obras divinas. Podemos ir para o encerramento, pessoal? Então, eu quero agradecer. Eu quero falar um negócio, Sebastião. Sebastião, de todo esse contexto, esse fechamento, o próximo passo, depois de tudo isso, seria o nosso dever. Então, vamos lá. Na realidade, esse dever já está desde o começo da própria prece. Por isso não falamos em julgamento ali no final, Eurípides, porque já não cabe mais. Então, a justiça que corrige, né, de acordo com o amor que compreende. Então, você já não julga. Então, ela está corrigindo, corrige o infrator sem agredi-lo. E, ao mesmo tempo, se o amor compreende, você entendeu a altura do nível consciencial que o outro está. E isso se chama o dever, como lei da vida. Então, você não exige do outro o que ele não possui. Você sabe onde termina a sua capacitação e onde começa a sua. Porque assim que ele faz o seu esforço, isso é bíblico, inclusive, quando Jesus fala, uma semente pode produzir 30, 60, 100, e Joana vem e complementa 1000 vezes a mais. Porque o esforço do aprendiz foi até 30. Então, a semente que ele plantou só produziu 30. Ou, às vezes, produziu 1, e alguém multiplicou para... Acho que parou ali, né? Parou para vocês? Parou. Parou.
Mas já deu para entender bem. Se ele voltar e você quiser partir para o encerramento, tá tranquilo, tá? Deu para entender muito bem. Só se der para explicar agora o porquê parou, eu vou explicar a vocês uma aulinha de internet. Sim. Então, quando vocês chegam congelados para mim, é a minha taxa de download que está uma coisa esquisita, que não traz a imagem de vocês para mim. Quando eu não chego até vocês, é a minha taxa de upload que não me leva até vocês. E a minha internet, as duas estão uma belezura de Deus. Vai daí. Sebastião, você me permite fazer os convites? Então, eu vou fazer o fechamento, né, Pamela? Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, em especial a esse meu grupo que somos todos uno em Deus. Gratidão por vocês terem me aguardado e a gente ter podido ter esse bate-papo tão legal, né, e tão importante para as nossas vidas, com tanta profundidade, né, que Sebastião nos traz através do Pai Nosso Consciente. Aguardo você no próximo domingo, né, estaremos aí fechando o Pai Nosso Consciente, tá ok? Um grande beijo, gratidão por tudo, tenha um excelente domingo, um feliz dia do seu feminino, homem também tem o seu lado feminino, né? Então, que todas as mulheres aí brilhem nos seus lares e na sua alma de candura aos homens que estão nessa sala. Pamela, contigo aí o fechamento teu. E eu só tenho que agradecer essa oportunidade. E hoje faz 21 anos que eu comecei a trabalhar no magistério. Então, foi nesse dia 8 de março. E eu só tenho que agradecer, porque não é fácil, mas quando você tem consciência da ajuda espiritual, ela vai muito mais longe. E o upgrade do despertar da consciência, então, né, como diz, uma vez eu me lembro um professor falar para uma amiga minha, que hoje já não encontra mais com a gente, me disse assim que para grandes incumbências, grandes responsabilidades. E eu tenho essa incumbência de levar um pouco daquilo que eu estou adquirindo para os meus alunos, porque não é todo mundo que tem esse upgrade que a gente está tendo essa oportunidade. E eu quero fazer, né, o Sebastião, né, o convite para hoje mais tarde nós falarmos sobre, às 17h30, sobre cura da obsessão, não é isso, Sebastião? A parte 14ª, do Espírito do Espiritismo, e um convite especial para a semana que vem, dia 10 de março, 19h, horário de Mato Grosso do Sul, 20h, horário de Brasília. Sebastião vai estar junto com o pessoal da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, aí de Dourados, fazendo um bate-papo interessante sobre tudo podes, se quiseres. Tudo lograrás, se dispuseres, completo eu. Eu já estava meditando em cima disso, que é uma frase de Joana de Ângeles. Você quer complementar, Sebastião? Eu vou passar, acho que a gente passa para o Eurípides fazer o fechamento, Dona Mira, e se der, o Sebastião fala. Pode deixar. O Luiz. Ele não deve ter ouvido, que ele ficou quietinho. Bom, gratidão a todos, né? Dona Miriam, Pamela, Adriana, a esposa do seu Luiz, a Vilma, esposa do Sebastião. Um excelente dia da mulher. Que Jesus e Maria, na sua infinita misericórdia, abençoe a vida de cada uma de vocês, mulheres. Porque se eu sou o homem que eu sou, eu vim do ventre de uma mulher. E respeito uma mulher porque fui criado e educado por uma mulher.
Então, a gente que realmente reconhece o ser humano como ser integral, a gente respeita, valoriza e ama. Porque é assim que Jesus nos ensinou e é assim que devemos seguir. Feliz Dia das Mulheres a todos e um beijo no coração de cada um e gratidão por esses eflúvios de luz e esse saber que nós adquirimos no dia de hoje e vamos pôr em prática, começando pelo Dia da Mulher, a verdadeira pessoa que eu digo é o baluarte de toda a existência, porque a criatura vem à Terra criada pelo Criador através da mulher. Então, ela é a fonte de luz a que nós devemos todo carinho e toda gratidão. Muito obrigado. Tenha um excelente Dia das Mulheres, principalmente as nossas irmãs internautas que nos assistem. Um beijo no coração também de cada um. Gratidão. Gratidão. Dona Miriam, seu tchauzinho. Eu quero agradecer. Esse estudo de hoje foi muito maravilhoso, maravilhoso. É de uma plenitude sem... Não tem como dizer, explicar a felicidade, as explicações de hoje, o estudo. Agradecer muito ao Sebastião, né, por esse livro, essa obra que ele está nos ofertando, e temos que aproveitar o máximo que pudermos numa palavra dele. Quando ele fala, eu fico encantada, parece que eu estou nas nuvens ouvindo quando o Sebastião fala, né? Então, eu quero só agradecer imensamente, né, o nosso grupo de estudo. E eu sei que acho que eu vou ter que... Eu vou ler esse livro lá no outro plano, né? Mas eu vou estar aqui com vocês. Ai, ai. Beijo. Seu Luiz, seu tchau, tchau. Eu agradeço a oportunidade e termino lembrando aí que o Sebastião lembrou uma coisa que eu não tinha me tocado. Todo o texto tem um grifo. Eu quero lembrar aqui que essa parte aqui do amor que compreende sem aguardar compreensão. Porque se você quer ter razão, um dia eu tive uma experiência com o Sebastião, numa viagem para a França, não vou contar ela toda, está no fim, mas ele falou, você quer ter razão ou você quer viver? Eu falei, lógico, eu quero viver, então deixa ele ter razão, que ele é o motorista da van e ele tem que ir embora. E nós temos que ir embora com ele dirigindo. Eu falei, bom, então é verdade mesmo. Então é assim, a vida é sempre compreender cada fato, cada ato que a gente vive. E é isso aí. Um abraço a todos aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, seu Luiz. Consegue, Sebastião, dar o seu tchauzinho? Ou namastê? Se não for começar a travar, a gente fala o namastê. Só lembrar, pegando a carona com Eurípides, no Dia da Mulher, Deus não fez o homem primeiro, Eurípides, ele fez a mulher. Inclusive, isso já é científico comprovado. Quem começou tudo foi a mulher. Hoje nós sabemos que uma mulher tem condição de ter um filho sem o homem. Então, há muitos casos que isso acontece. Então, Deus abençoe estas pérolas de luz que vieram contribuir com a propagação da criação divina. E a tudo e a todos os seres que vieram por seu intermédio e as auxiliam para que a obra possa engrandecer-se a cada passo. Fiquem na paz do Cristo, na paz de Deus, com o amor dessas almas iluminadas pelo saber e libertas pelo reto viver, e aguardo vocês logo mais, se a internet funcionar, às 17h30, para falarmos da obsessão à luz dos ensinos dos Espíritos, mas as anotações de Allan Kardec, principalmente que os obsessores que normalmente nos perturbam
são as nossas próprias criações. Namastê. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.